Abra sua Bíblia lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Nós vamos ler do versículo 32 em diante. E vamos entrar no capítulo 5 também, porque é uma sequência. Em algumas Bíblias, o subtítulo que foi colocado depois é a comunidade cristã, o comecinho da igreja. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 32 em diante. Da multidão dos que creram, era o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Não havia nenhum necessitado entre eles, porque os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e os depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a cada um conforme a sua necessidade. Então José, a quem os apóstolos chamavam de Barnabé, que quer dizer filho da consolação, um levita natural de Chipre, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e o depositou aos pés dos apóstolos. Capítulo 5, versículo 1. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas reteve uma parte do dinheiro. E Safira estava ciente disso. Levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então Pedro disse: Ananias, por que você permitiu que Satanás enchesse seu coração para que você mentisse ao Espírito Santo, retendo parte do valor do campo? Não é verdade que, conservando a propriedade, seria sua, e depois de vendida, o dinheiro não estava em seu poder? Por que você decidiu fazer uma coisa dessas? Você não mentiu para os homens, mas para Deus. Ouvindo essas palavras, Ananias caiu morto, e sobreveio grande temor a todos os que souberam do que tinha acontecido. Versículo 7. Quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias, sem saber o que tinha acontecido. Então Pedro dirigiu-se a ela, perguntou: diga-me, foi por este valor que vocês venderam aquela terra? Sim, foi por esse valor. Então Pedro disse: por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí à porta os pés dos que sepultaram o seu marido, e eles levarão você também. No mesmo instante, ela caiu aos pés de Pedro e morreu. Entrando os moços, viram que ela estava morta, e levando-a, sepultaram-na ao lado do marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja, e todos aqueles que ouviram falar
deste acontecimento. Estamos seguindo o livro de Atos, e quando a gente segue um livro, a gente tem que passar por algumas passagens difíceis. Um casal que vai para a igreja, leva uma oferta e morre. É interessante a gente pensar que muita gente pega aquele trecho do começo que fala que não tinha necessitados na igreja, porque as pessoas que tinham propriedades, elas vendiam as propriedades e traziam dinheiro para a igreja. E o dinheiro era repartido entre as pessoas que precisavam. Então alguns dizem, pastor, a igreja tinha que ser assim hoje também. Quem tem casa tinha que vender a casa e trazer o dinheiro para a igreja para ajudar quem não tem. Quem tem fazenda, quem tem sítio, quem tem carro caro, deveria vender e trazer o dinheiro para a igreja para repartir entre os irmãos. Nós precisamos lembrar que aqui é o começo daquela que é a chamada igreja primitiva. É o comecinho da igreja. Começou com 120, aí 3.000 se converteram, dias depois o número subiu a 5.000 homens, sem contar as mulheres e crianças. Então a igreja cresceu de repente e muita gente necessitada no meio desse grupo. E Jesus não deixou um manual, Jesus não deixou um livrinho dizendo, olha, vocês quando a igreja crescer e chegar muita gente necessitada, vocês vão fazer isso ou vão fazer aquilo. Jesus não deixou. Os discípulos estão agora, eles mesmos, tendo que tomar decisões, buscando direção. Os americanos têm uma frase que é a seguinte, é construir a carroça enquanto está viajando. Vocês lembram que lá nos Estados Unidos teve uma época que todo mundo saiu de lá da costa leste e começaram a emigrar para o oeste. Lembram dos os filmes de faroeste? O oeste longe, bang bang. Eles tinham que conquistar os Estados Unidos. E muita gente começou a pegar as suas coisas, principalmente por causa da febre do ouro, porque descobriram que tinha ouro mais para o interior. Então muita gente decidiu, vou para o interior. E catavam as coisas e saíam viajando o mais rápido possível. E de repente, no meio da viagem, o sol começava a pegar, a mulher começava a reclamar, as crianças começavam a ficar meio molezinhas. Aí o marido dizia, bom, eu vou pegar uns galhos aqui dessas árvores, vou fazer uma cobertura em cima da carroça, a gente pega um lençol e faz uma sombra. E a gente continua a viagem. Aí continua a viagem e de repente começa a chover. Bom, então a gente tem que achar alguma coisa que seja impermeável. Aí continua a viagem, frio. A gente tem que agora na carroça fazer um espaço para a gente carregar uma fogueirinha também, para ir aquecendo enquanto a gente viaja. Então é a frase, essa parte da fogueira é minha, tá? Não sei se tinha, mas se eu estivesse na época eu daria um jeito. Mas a frase dos americanos é construir a carroça enquanto está viajando. Não é aquela coisa, eu vou fazer uma viagem, vou construir uma carroça que sirva quando chover, uma carroça que sirva quando tiver sol, uma carroça que sirva quando tiver frio. Não, eles iam construindo à medida que iam viajando. Os discípulos estão assim, eles estão na jornada da igreja e de repente surge um problema. O que a gente faz? Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo outro. Então muita gente diz, não, a igreja de hoje tinha que fazer a mesma coisa. Os ricos tinham que vender as suas coisas e dar para os pobres. Esses dias eu vi um post de alguém que disse, dê 12.000 para uma pessoa sábia e ela vai ganhar mais 120.000 com aquele 12.000. Dê para uma pessoa pobre e ela vai comprar um iPhone. Essa era a frase, tá? Mas eu sei que muita gente às vezes prefere comprar um celular bom ou uma TV grande e às vezes as contas estão ali por pagar. Mas nesse tempo o que eles estavam fazendo era isso. Algumas pessoas começaram a vender propriedades e trazer o dinheiro para a igreja. É bom a gente lembrar que na época, quando alguém vendia uma propriedade,
Então, no jubileu, a propriedade voltava para a família. Ela era apenas usada pela pessoa que comprou durante aquele período até o jubileu, quando ela tinha que devolver. Então, muita gente fala, pastor, tem que fazer a mesma coisa na igreja. Mas eu nunca vi alguém dizendo, pastor, tem que ser do mesmo jeito. Se alguém mentir na igreja, tem que morrer na hora. Ninguém pede isso. Só pedem outra parte. Né? Mas aconteceu isso. Nós vamos falar hoje sobre semeadura, sobre semente. A gente às vezes diz, vamos fazer agora o momento da semeadura, vamos trazer a nossa semente até o altar. Vamos trazer dízimos, vamos trazer ofertas. A gente usa muito a questão de semente, porque a Bíblia fala sobre semente. Paulo fala também sobre isso. Mas a questão da igreja ir construindo com o passar do tempo a carroça, depois as coisas foram mudando. Por exemplo, uma hora o Paulo diz, quem não quiser trabalhar, que não coma. Porque tinha gente que queria ficar na igreja sem trabalhar, só comendo às custas dos irmãos. Não, quem não quiser trabalhar também não coma. Então vai trabalhar e ajuda a igreja. Depois, mais para frente, também vai ter a orientação que a igreja deveria ajudar as viúvas que não tinham ninguém para cuidar delas. Mas se uma viúva tinha filhos, era responsabilidade dos filhos cuidarem da viúva, não da igreja. A igreja precisava, não era para cuidar de todo mundo. Então, com o passar do tempo, foram percebendo, aqui tem uma brecha que as pessoas estão tirando proveito da igreja, vamos consertar isso aqui. Ali tem outra brecha que as pessoas estão encostando na igreja, então vamos consertar isso aqui. Mas aqui nós encontramos um tempo que as pessoas resolveram vender propriedades e trazer o dinheiro para ser administrado para o benefício da igreja. E um deles, o Barnabé, ele faz isso. A gente chama semente quando você traz algo na obra de Deus e deposita ali. Mas a questão da semente, uma coisa que precisamos lembrar é que o celeiro interfere. O celeiro é aquele lugar que você guarda sementes. Você guarda ali, uma parte você come e a outra parte você planta. Talvez você já ouviu falar, ficar para semente. Fulano de tal acha que vai ficar para semente, porque algumas pessoas pegavam as melhores espigas de milho, depois de secas, e penduravam no madeiramento da casa. Ficava lá guardado dos ratos, ninguém comia aquelas sementes. Para o ano que vem, eles iriam debulhar aquelas melhores espigas para plantar e colher para o próximo ano. Mas o celeiro onde a semente fica guardada, ele interfere. Se o celeiro estiver contaminado por carunchos, por exemplo, caruncho é como eu chamo, não sei como você chama na sua casa, aquele bichinho pretinho, pequenininho, que às vezes aparece no feijão. Você guarda lá o feijão no armário e de repente você começa a olhar, você fala, tem uns bichinhos andando ali. Aí você pega o feijão, como é que ele está? Parece um queijo, todo furadinho. Porque o caruncho, ele vai comendo o feijão. Se o celeiro estiver contaminado por carunchos, por exemplo, as sementes ali ficarão impróprias para o plantio. Você pode pegar um saco de feijão carunchado e plantar o saco inteiro de feijão na sua horta, provavelmente apenas alguns pezinhos vão escapar dos grãos de feijão que estavam na dispensa dos carunchos, que eles estavam dizendo, esse aqui é para amanhã, aquele ali é para depois de amanhã, e você plantou antes do tempo.
Se o celeiro estiver contaminado, a semente vai ficar prejudicada. Nós vimos que a igreja cresceu de uma vez. E de repente, eles começam a vender propriedades e trazer para dividir. E ali no capítulo 4, versículo 36, aparece um homem chamado Barnabé. Depois eu quero essa foto, Edna. Depois eu quero essa foto. A foto que a Ágata está tirando do pastor na hora da mensagem. Eu quero ver mesmo. A gente quer guardar as fotos que as crianças tiram. A Jaque fala que às vezes as filmagens não pode ter labirintite, né? Que vira e balança. Mas no versículo, ali no versículo 36, diz: então José, a quem os apóstolos chamavam de Barnabé, que quer dizer filho da consolação, um levita, o que ele fez? Ele vendeu uma propriedade e trouxe o dinheiro para ser dividido. A Bíblia não diz o valor que ele vendeu, mas ele vendeu e trouxe. A Bíblia não diz quantas propriedades ele tinha, se era única ou se ele tinha muitas. A questão não é o valor, mas a atitude. E aí aparece um casal, Ananias e Safira. O problema é que esses dois, que eram da igreja, eles eram crentes, com certeza batizados, porque já batizavam logo assim que a pessoa se convertia. Não sei se eles tinham ministério na igreja, não sei há quanto tempo eles eram da igreja, mas eles permitiram que no coração deles entrassem os carunchos, a inveja. Eles ficaram com inveja do Barnabé, porque o Barnabé vendeu a propriedade, trouxe o dinheiro, e talvez eles viram, ó, Pedro ficou feliz com Barnabé, a gente quer isso também. Ficaram com inveja, ficaram com ciúmes, ficaram com dor de cotovelo, e resolveram fazer algo parecido. Só que o celeiro deles, o coração deles, não era um celeiro bom para a semente. A semente brotou de um celeiro contaminado pela inveja, pelos ciúmes, pelo desejo de reconhecimento, pelo desejo de que falasse, olha o que o Ananias e a Safira fizeram. Então, o celeiro interfere na semente. Mas não apenas o celeiro, mas o solo também muda resultados. A Jaqueline leu para a gente no começo do culto, aquele trecho que Jesus fala lá em Lucas 8, de 5 a 8, que Jesus fala que o semeador saiu a semear. Uma parte caiu à beira do caminho, outra parte caiu em solo rochoso, outra parte caiu no meio dos espinhos, uma parte caiu em terreno bom. O que caiu à beira do caminho, as aves comeram. Então não brotou nada. O que caiu em cima das pedras, que tinha pouca terra, logo brotou, porque achou uma terrinha ali boa para brotar, mas não tinha espaço para lançar raízes, para buscar água lá embaixo. Então, quando veio o problema, secou. A semente que caiu no meio dos espinhos, ela cresceu, mas os frutos, quando começavam a crescer, esbarravam nos espinhos e apodreciam. São pessoas que às vezes estão preocupadas com as riquezas, mas as sementes que caíram no solo bom, elas produziram. Então a semente, ela também precisa de um solo bom.
Eu estava conversando com o senhor José, um senhor que nos ajuda lá uma vez, e ele começou a fazer perguntas sobre dízimo. E eu comecei a falar algumas coisas com ele, como ele é do campo. Eu comecei a perguntar algumas coisas para ele sobre plantação. E aí eu disse, se eu pegar um grão de milho e plantar ali no meio do terreno, o que vai acontecer? Ele disse, vai nascer um pé de milho. E eu falei, se eu plantar esse mesmo grão de milho aqui no concreto, o que vai acontecer? O solo interfere no resultado. Não adianta plantar num solo ruim. Não adianta. O solo da igreja, essa igreja primitiva que estava crescendo, estava bombando, era um solo bom. A lógica seria que a semente que Ananias e Safira estavam colocando na igreja primitiva, a lógica seria, essa semente vai produzir bastante. Mas só que o celeiro não estava bem. A motivação para semear não era das melhores, era para parecer. Apesar do solo ser bom, mas as sementes já tinham perdido a possibilidade de multiplicação. O celeiro é importante, o solo também interfere, e a quantidade também é relevante. Não digo quantidade, eu digo quantidade. Entre aspas, quantidade. Porque lá fora, o lobo-guará, que está sumido, é raro a gente pegar um lobo-guará no dia a dia, no mercado, no comércio. O lobo-guará, aquela notinha de 200, é rara. Mas lá fora, o lobo-guará vale mais que o mico-leão dourado, a nota de 20. E vale mais que a tartaruga marinha, a nota de 2. Se você perguntar para alguém qual você quer, e mostrar o lobo-guará, e o mico-leão dourado, e a tartaruga, com certeza, se a pessoa não for daquela que rasga dinheiro, ela vai preferir o lobo-guará. Lá fora elas têm valor diferente. Mas dentro da igreja não é assim. Jesus ensinou isso. Ele lá no templo, ele aproveita para dar uma lição para os discípulos, e ele mostra uma viúva pobre que colocou algumas moedinhas lá no gasofilácio, e ele diz para os discípulos, está lá em Marcos 12:44. Ele diz para os discípulos, ela deu mais do que todos os outros. Eu acho que o Judas deve ter dito, imagina, senhor, o senhor não conhece moeda? O senhor não conhece dinheiro, Jesus? Ela só deu umas moedinhas, não vale nada aquilo, é coisa assim que tem gente que olha na rua e nem abaixa para pegar. Mas Jesus disse, ela deu mais do que todos os outros, porque os outros deram do que estava sobrando. Ela deu de todo o seu sustento, ela deu tudo. Ela deu mais. Então, dentro da igreja, a tartaruga às vezes vale mais do que um mico-leão dourado, dependendo da pessoa, dependendo de quanto a pessoa tem como sustento, dependendo do que ela precisa para sobreviver o mês inteiro. Às vezes o que minha família gasta de alimento para toda a família no mês inteiro é que a outra família gasta no shopping numa tarde. Nós conhecemos um casal que ele era muito bem sucedido, não me lembro com que ele trabalhava, mas ele trabalhava de terno e gravata, e quando ele chegava em casa na sexta-feira,
Ele levantava os braços e dizia para a esposa e para os filhos: vamos para o shopping, escolham um bolso. E aí eles tinham que dizer o bolso da direita, o bolso da esquerda, o bolso aqui de dentro, ou o bolso de lá. E o que tivesse naquele bolso, ele ia tirar e dizer: nós vamos gastar isso no shopping hoje. E aí depois ele tirava o que estava nos outros bolsos, e às vezes eles diziam: puxa, eu devia ter pego o bolso da esquerda e não da direita, ou de cima, não de baixo. Mas o que ele tirava do bolso que eles escolhiam, era o que eles iam gastar no shopping. Não preciso dizer que essa família quebrou. Quebrou e depois precisou de ajuda social para se levantar de novo. Porque no tempo da vaca gorda, eles não souberam guardar para o tempo da vaca magra. Como nós já falamos aqui há um tempo atrás. É aquela ideia, sempre vai entrar, então posso gastar à vontade, porque vai entrar mais amanhã. E não foi assim. Mas dentro da igreja, a quantidade, ela não é como lá fora, que a de 200 vale mais que a de 20, que vale mais que a de 2. Dentro da igreja, às vezes uma moeda vale mais do que uma de 50 que outra pessoa colocou. Não é a igreja que decide isso, é Deus que olha e diz: essa pessoa está dando bastante, porque eu sei quanto que ela possui. Eu sei que ela está sendo generosa. Eu sei que ela está dando além do que as outras pessoas. A quantidade importa, mas essa quantidade não é para todas as pessoas, é a quantidade entre ela e ela mesma. Deus olha e diz: eu sei quanto a Edna está colocando. Eu conheço, eu sei como estão as finanças dela. Eu sei que ela está dando algo especial para ela. É uma expressão de generosidade. A Bíblia fala de semente como expressão de generosidade. É uma demonstração que eu estou dando algo que talvez vai fazer falta, mas eu creio que Deus vai, sim, Ele é poderoso, Ele vai suprir. Ananias e Safira, eles resolveram semear, mas debaixo de mentira, uma semente que estava corroída já, comida pela inveja, pelos ciúmes. Apesar do solo ser bom, eles puseram uma quantidade boa, mas o grande detalhe é que tinham combinado, o casal tinha combinado: olha, nós vamos vender a propriedade, nós vamos guardar uma parte em casa e nós vamos levar o resto para a igreja, vamos dizer: ó, isso aqui foi o preço que a gente vendeu a propriedade. Foi por isso que eles morreram. Não porque a quantidade que eles levaram era menor do que a do Barnabé, mas eles morreram porque eles mentiram. E olha, o apóstolo disse: vocês não mentiram para a gente, vocês mentiram, tentaram mentir para o Espírito Santo, porque o Espírito Santo está aqui, usando a igreja. Como é que vocês chegam para a igreja e dizem: aqui está o dinheiro total? E o Pedro ainda diz, olha, em outras palavras, traduzindo para o nosso português aqui, não era obrigado a vender, só vendeu quem quis. Vocês não tinham que vender propriedade nenhuma, era de vocês. E se vocês vendessem, não precisava trazer o dinheiro para a igreja. Vocês podiam usar para comprar camelo, comprar uma viagem lá para as Arábias. Vocês podiam fazer o que quisessem com o dinheiro de vocês. Não precisava trazer. Também não precisava trazer tudo. Vocês podiam ficar com uma parte e dizer: vamos levar 1% lá para a igreja e dar como semente lá. Vocês podiam, vocês são livres. Não era obrigado trazer tudo.
O problema foi que eles decidiram trazer uma parte e apresentar dizendo, está tudo aqui. Está tudo aqui, olha, nós somos tão generosos que não guardamos nada, nós estamos dando tudo para a igreja. O Ananias morreu por causa disso. 3 horas depois chega a Safira e o Pedro dá o que para ela? Uma oportunidade. Porque ele pergunta, vocês venderam a propriedade por tal valor? Era para ela ter dito, ela nem sabia que tinha acontecido com o marido, hein? Era para ela ter dito, não, Pedro, desculpa, eu e meu marido, a gente mentiu, eu vou falar com ele e a gente vai pedir perdão publicamente porque a gente mentiu para a igreja toda. Ao invés dela confessar a mentira, ela resolve afirmar, sim, esse foi o valor que a gente vendeu a propriedade. Por causa disso, ela morreu também. Essa questão de semeadura, ela traz bênção. Algumas pessoas acham que o crente é obrigado a dar o dízimo. Ninguém é obrigado a dar nada. Alguns acham que o crente é obrigado a trazer oferta e semente. Ninguém é obrigado a nada. Mas há uma bênção que vem quando há generosidade. E o que a gente faz como igreja é ensinar acerca desta bênção. É ensinar acerca da questão de cuidar das coisas de Deus. Quando chegamos aqui na igreja, os envelopes tinham nome, e tinha um quadradinho para cada mês, e a pessoa trazia o dízimo, e aí o tesoureiro dava uma assinatura e devolvia para a pessoa. E aí a pessoa podia olhar e dizer, esse mês eu esqueci, deixa eu acertar. Puxa, mês passado eu esqueci. E quando chegamos na igreja, algo que a gente tinha aprendido já em Campinas, num ministério que a gente acompanhava de ensino, a gente tomou a decisão de mudar. Aliás, quando eu era criança, quando eu era pequenininho, mais pequenininho, no fundo da igreja tinha um quadro branco que comprava na livraria evangélica. Tinha uma ali descendo para o Mercadão, a Roberta vai lembrar, ela é da Saura, né? Lembra? Você ia na livraria evangélica e vendia um quadro grande, era o tamanho daqueles mapa-mundi grande, onde dizia dízimo. Aí tinha numeração de 1 a 100, aí nome, mês tal, aí os meses todos, e aí o tesoureiro, depois dos cultos, pegava lá os envelopes e dizia, o Luiz deu esse mês, ia lá e fazia um X. O Manuel deu esse mês, ia lá e fazia um X. Então as pessoas olhavam no quadro para dizer, eu estou bem. Fulano de tal aqui só deu 2 meses e parou de dar, ele não é dizimista. Em algumas igrejas, ao invés do X, o tesoureiro ia lá e escrevia o valor que a pessoa deu de dízimo. Aí algumas pessoas chegavam lá e diziam, estou certinho, porque para a pessoa olhar e dizer, olha quanto que é o dízimo dele. E a pessoa às vezes humilde dizia, mas o meu é tão pequenininho. Só que Jesus diz, às vezes a moeda vale mais do que o valor alto. Ninguém é obrigado. Mas a gente ensina, porque há bênção nessa questão de semeadura. E quando nós chegamos, eu trouxe meu envelope de dízimo, que usava lá em Campinas, e aí num dos cultos eu disse, nós vamos mudar algumas coisas aqui. Eu nem conhecia a igreja direito. A partir de agora nós vamos usar envelope em branco. E eu rasguei o meu com os numerozinhos, e eu disse, nós vamos rasgar o envelope de todo mundo e nós vamos usar envelope em branco, porque a gente não quer controlar quanto cada pessoa deu ou não deu. No final do culto, um membro da junta me chamou de lado e disse, as pessoas vão parar. As pessoas não vão trazer mais o dízimo, porque agora
Ninguém vai ficar sabendo. Eu falei, fica tranquilo, nós vamos ensinar. E graças a Deus, pessoas começaram a ver que a igreja não estava controlando quem deu, quem não deu, quanto deu. É a pessoa que tem que conversar com Deus e dizer, Deus, como é que eu estou? Será que eu estou esquecendo? Mas eu estou querendo que o Senhor me abençoe, mas eu estou negligenciando essa parte, eu estou errado. Eu vou consertar, Deus, porque a Tua palavra diz isso, a Tua palavra diz aquilo. E quando a pessoa começa a perceber que Deus não fica devendo nada para ninguém, a gente pega a nossa mão e coloca a semente na mão de Deus, Deus pega as bênçãos com a mão dele e põe na nossa vida. E a mão de Deus é muito maior que a nossa. É muito maior. Se o Ananias e a Safira tivessem dito, nós vendemos uma propriedade, mas a gente quer trazer uma parte aqui para dividir com a igreja, o Pedro teria abençoado. E eles continuariam na igreja vivos, sendo abençoados. E talvez o nome deles apareceria outras vezes na Bíblia, como o do Barnabé aparece depois, no capítulo 13, no primeiro versículo, vai falar sobre Barnabé. Depois, quando Paulo vai viajar, é Barnabé e Paulo. Mas o Ananias e a Safira só ficaram naquele episódio, que a gente narra até hoje, de algo que não serve de exemplo. Ninguém é obrigado. Que Pedro estava dizendo para Ananias, olha, era sua propriedade, não tinha que vender. E se você vendesse, o dinheiro era seu, não tinha que trazer para a igreja, não era obrigado. Você também não precisava trazer tudo, se queria trazer, podia trazer uma parte. Mas, quando vocês combinaram que iam trazer uma parte e mentir, dizendo que era tudo, foi aí que entrou o problema. A semente. A pastora Lúcia e eu estivemos num congresso para pastores, com o pastor Josué Gonçalves, a Jaque foi primeiro com o Luiz, e aí falaram do encontro de pastores que ia ter logo depois, nos incentivaram, a gente se inscreveu, foi bênção, muito bom, não lembro a cidade, mas o pastor Josué Gonçalves disse algo muito interessante. Ele disse que nós, os homens, temos dificuldade de semear. Quem carrega a semente são as mulheres. As mulheres que carregam as sementes para gerar crianças. Elas que carregam. O homem ajuda. E ele disse que muitas vezes são as mulheres que são mais sensíveis para dizer para o marido, bem, coloca uma semente em tal pessoa. Bem, coloca uma semente naquele ministério. Bem, olha, e ele falou, feliz é o homem que percebe que Deus está falando por intermédio da esposa. Feliz é o homem que consulta primeiro, porque às vezes a esposa vai dizer, não gostei dessa propaganda que essa pessoa disse do trabalho dela. Não senti firmeza, sabe? Mulher quando bate o olho e fala, tem coisa aí. Tem coisa aí. Às vezes a pessoa chega e conta uma história que não sei o que perdeu, que as crianças estão em casa precisando. Às vezes a mulher olha e fala. E a gente já está querendo. Feliz é o homem que vira para a mulher, e é bom às vezes até ter algo combinado antecipadamente, alguma frase que diga não, ou alguma frase que diga tudo bem, eu estou sentindo que é verdade. Feliz é o homem que acredita nessa questão que Deus muitas vezes
traz a direção por meio da mulher. O celeiro interfere, o solo muda o resultado, a quantidade também é relevante, mas a quantidade muda de pessoa para pessoa. O que é muito para você pode ser nada para o outro, e vice-versa. Mas quando nós acreditamos no que Deus promete, a Bíblia diz: quem semeia pouco, colhe pouco, mas quem semeia muito, colhe muito. A Bíblia fala que Deus dá semente ao que semeia. 1 Coríntios o quê? Se puder achar, 1 ou 2 Coríntios, um dos dois. Deus dá semente ao que semeia. E o restante do versículo, quando um pastor ministrou para a gente, fez muita diferença. Essa é a mania de pastor. Às vezes a gente lembra de um versículo na hora da mensagem e a gente joga bomba, mas ficou mais fácil agora com o Google, né? Ó, as duas foram rapidinhas. 2 Coríntios 9:10. Vamos abrir para terminar com ele, vamos ficar em pé. 2 Coríntios 9:10. Paulo está escrevendo para a igreja da cidade de Corinto. Obrigado, pastora Lúcia, obrigado, Jaqueline. Olha o que Paulo diz. E Deus que dá, 2 Coríntios capítulo 9, versículo 10. E Deus que dá semente para todo mundo. Para quem que Deus dá semente? Ao que semeia. Deus dá semente ao que semeia. Para quem não semeia, Deus não dá semente, não. E Deus que dá semente ao que semeia, e pão para alimento, também suprirá e aumentará as sementes e multiplicará os frutos da justiça em você. Pastor Géser falou sobre esse versículo, que eu já tinha passado por ele muitas vezes, e aí ele disse que Deus dá a semente e ele dá pão. Se você comer a semente, você não tem o que semear e colher depois. Mas se você plantar o pão, que é para quê o pão? O pão é para você comer. Se você plantar o pão, ele vai apodrecer e você vai ficar sem colheita, porque não vai nascer um pé de pão, e sem comer. Então tem que perguntar para Deus: Deus, isso aqui é semente ou é pão? Se é pão, coma, use para os seus filhos, compre o que precisa, mas às vezes Deus vai dizer: isso aqui é uma semente que eu estou pondo na sua mão. Não coma a semente. Quando Deus falar, é semente. Quando você sentir lá no coração, é semente. E às vezes vai confirmar, a esposa vai confirmar, ou o marido, aí você semeia. Porque Deus está dizendo: pode semear. A colheita vai vir. E a colheita vai aumentar. Porque Ele diz que Ele vai aumentar as sementes e multiplicará os frutos da justiça. Ele dá semente para o que semeia. Ananias e Safira são um péssimo exemplo para ensinar como semear na igreja. Fique com o exemplo de Barnabé, que simplesmente deu e continuou a sua vida. Deus cuidou dele. Deus o usou muitas vezes, de muitas formas, e eu quero ser usado também. Pastor, é obrigado dar o dízimo, é obrigado trazer semente? Não. Não é obrigado. Mas se você conversar com Deus, e Deus se falar: confia em mim, começa, vai.
Começa a experimentar. Faz teste comigo. Você vai ver que Deus vai suprir cada uma das nossas necessidades. A pastora Lúcia e eu temos escolhido ao longo dos anos, desde que a gente aprendeu essa questão de semeadura, a gente só falava em oferta. Oferta é algo que você dá, mas semente você dá com fé. O homem que planta lá na sua fazenda, ele não planta só por plantar. Ele planta e ele vai de vez em quando olhar, e ele está na esperança, ele olha o tempo, ele olha a chuva. A semente, a gente tem fé. Deus, eu sei que o Senhor não vai deixar faltar. Eu sei que o Senhor vai multiplicar. E eu quero ser fiel no pouco, mas continuar sendo fiel quando o Senhor me colocar no muito. Eu vou continuar sendo fiel. Porque muitos, à medida que vão sendo abençoados, vão dizendo, agora é muito. E aí começa a perder a bênção de receber mais ainda de Deus, porque começam a mentir. Feche o seu olho, vamos orar. Ó Deus, que essa questão das finanças, que a gente compreenda lá no coração, e que pela fé a gente faça o que o Senhor nos orientar. Que a gente faça não para que os outros vejam, não para que o pastor elogie, não para que o nosso nome apareça aqui ou ali, mas que a gente faça por amor, por generosidade, por gratidão, que a gente faça crendo que o Senhor não vai deixar faltar, crendo que o Senhor vai suprir, crendo que é o Senhor quem dá sabedoria para trabalhar, é o Senhor quem nos dá coragem para levantar da cama, é o Senhor quem abre portas de clientes, é o Senhor quem abre benefícios no trabalho e às vezes convite para outros trabalhos melhores, é o Senhor quem abençoa com heranças, é o Senhor quem abençoa com direção de como fazer alguma coisa sem ter que sair de casa e melhorar a renda. É o Senhor quem dá inteligência para administrar os recursos. Ó Deus, que haja generosidade nas nossas famílias, mas, ó Pai, dá para nós os homens compreensão de como o Senhor muitas vezes vai trazer uma direção por intermédio das nossas esposas. Que a gente preste atenção. Obrigado a Deus por essa igreja que ao longo dos anos tem crescido e dá para ver pelo resultado nas famílias. É só olharmos, ó Deus, fotos de muitos anos atrás e vermos que o Senhor abençoou, o Senhor foi prosperando essas famílias, o Senhor foi abençoando, alguns hoje que vinham a pé chegam de carro, alguns que não tinham casa agora têm, alguns que pagavam com muita dificuldade as contas do mês, agora eles estão até conseguindo viajar de vez em quando e cuidar de outros sonhos. Ó Deus, temos visto que essa igreja tem crescido espiritualmente na área de finanças, porque o Senhor tem abençoado. Ó Deus, a própria igreja tem crescido, Senhor, por aplicar esses princípios de finanças. Mas, ó Deus, há muita gente que nós conhecemos que não sabem disso. E elas acham que nós somos obrigados a trazer. Elas acham que faz falta na nossa conta. E elas precisam ouvir o nosso testemunho para que a fé cresça no coraçãozinho delas. Em nome de Jesus que eu oro e agradeço.
Amém. Antes de terminar esse culto, alguém precisa de Jesus? Alguém quer hoje convidar Jesus para entrar no coração? Alguém quer hoje dizer: pastor, eu quero Jesus. Se você quer Jesus na sua vida, vem aqui para frente, nós queremos orar com você. Vem aqui na frente. Vem orar, nós queremos orar por você. Vem aqui na frente. Venha. Nós queremos orar por você. Deixe Jesus entrar no seu coração. Deixe Jesus mudar a sua vida. Deixe Jesus te mostrar o caminho. Você só precisa convidar Jesus para entrar. Ele só vai entrar na sua vida se você fizer o convite. Amém? Alguém? Amém? Eloá? Vamos orar pelo Eloá? Mais alguém quer entregar a vida para Jesus? Esse é o momento, aproveite. Vamos orar pela Eloá. Vou pedir que a pastora Lúcia venha e ore pela Eloá, que alguns dias atrás conversou com a Lucy, dizendo: eu quero entregar minha vida para Jesus. Eu quero entregar minha vida para Jesus. Deus, a tua palavra é tão clara. E ela diz que dos pequeninos é o reino dos céus. Porque eles não têm vergonha, porque eles entendem com clareza a necessidade de se render a Cristo. Pai, eu te louvo pelo Eloá. Eu te louvo. Eu te louvo porque o Senhor é o Espírito Santo que toca os corações. E quando os corações não oferecem resistência, o Senhor se alegra. Pai, muito obrigada pela Eloá. Escreve o seu nome no livro da vida. E faz de Eloá uma menina segundo o teu coração. Usa Eloá com prodígios e sinais. Usa Eloá para a tua honra e para a tua glória. Usa Eloá para que a família seja alcançada por Cristo Jesus. Usa Eloá, Senhor. Usa Eloá para a tua honra e para a tua glória. E que por onde ela passar, ela deixe o perfume de Cristo. Mas antes disso eu te peço, Pai, perdoa os seus pecados. Amém. Escreve o seu nome no livro da vida. E faz da Eloá, ó Deus, uma jovem, uma mulher, segundo o teu coração. Amém. Que todos os dias dela sejam guiados pelo Senhor. Pai, que ela viva para te agradar. Que ela renuncie a vida dela por amor ao Senhor. Que ela renuncie aos prazeres do mundo por amor ao Senhor. E que o Senhor abençoe Eloá em todas as áreas. Que ela veja a bondade do Senhor em todo o tempo. Eu te louvo, Pai, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe Eloá. Amém. Amém.